Maravilha. Ok. Maravilha, uma boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo, que apesar de ser um bate-papo com o coordenador de extensão, estamos aqui com a presença dos meus amigos, meus colegas, que também muito colaboram nesse processo de avaliação das horas complementares, né? Nós temos aí a professora Patrícia, que faz a avaliação do curso de Química, professor Luiz Lima, que faz a avaliação do curso de Engenharia de Produção, professor Onoda, que faz a avaliação do curso de Engenharia Mecânica, e depois, mais tarde, vai chegar o professor Cal, que faz a avaliação da Elétrica, o professor Rolando da Civil e o professor Leonardo da Materiais. O nosso objetivo hoje é ser um encontro livre, um encontro onde vocês vão poder mandar as perguntas aí no chat. A gente vai colocar a sua pergunta na tela. Então, se vocês tiverem aí alguma dúvida, vocês podem já participar. Seja qualquer dúvida, algumas delas a gente vai conseguir responder, outras os meus amigos estão aqui também para colaborar. Qualquer um de nós que responder vai poder esclarecer todas as suas dúvidas. Nós vamos fazer hoje um plantão aí. Nós temos recebido, e é muito comum isso, tá? Receber uma grande quantidade de e-mails com dúvidas muito simples sobre o processo, né? E às vezes o que nós estamos fazendo aqui é uma primeira ação de uma nova metodologia de comunicação com vocês. Então, já para antecipar, né, nós estamos fazendo esse encontro hoje para que nós possamos mapear as principais dúvidas que vocês têm. Depois nós vamos transformar essas dúvidas em slides e depois nós vamos fazer uma gravação de vídeos. E aí, além do site, além do Moodle, vocês vão ter vídeos separados por cada parte que a gente percebe que é a parte que gera mais dúvidas para vocês. Esse é o nosso objetivo, é uma espécie de plantão, é um bate-papo informal. Eu vou apresentar alguns slides que todo mundo deve pelo menos saber. Se alguém não sabe, é porque talvez ainda não tenha acessado o site com as informações, não tenha ficado por dentro disso. Eu vou começar aqui com essa apresentação. No dia 11 de maio, eu então fui empossado novo coordenador de extensão. O professor Bruno Lima foi para o curso de Engenharia Elétrica, mas por detrás de mim, e que bom que isso aconteceu, permaneceram os avaliadores que estão há muito tempo aqui na Escola de Engenharia. Ou seja, esses professores já têm uma larga experiência com o processo de avaliação de certificados. E uma das coisas principais que nós vamos mostrar para vocês aqui hoje é que, por mais que vocês façam a submissão num sistema online, esse sistema não é automático, né? Cada professor analisa demanda por demanda, solicitação por solicitação, ou seja, às vezes, vou citar um exemplo clássico aqui do professor Luiz Lima, do curso de Engenharia de Produção, que é um curso que tem uma grande quantidade de alunos. Às vezes chega 400, 300 certificados para ele analisar e nós temos um professor por curso. Por isso, uma das informações principais que sempre acaba recorrendo nesses e-mails que chegam são de solicitações de eu tenho um certificado submetido e ele ainda não foi analisado. Sim, claro, normal. Isso aconteceu sempre, mas precisamos explicar para vocês que existe uma demanda por detrás. Cada professor abre cada arquivo, checa as informações, verifica a veracidade das informações. Isso é algo importante, que nós vamos falar sobre isso hoje. Então, esse é o novo momento aqui na coordenação de extensão e que eu tenho, né, desde quando eu entrei, tenho contado com o apoio restrito dos meus colegas que estão aqui hoje, os professores que têm não somente me ensinado muito, mas que têm trabalhado de maneira colaborativa e propositiva para a gente chegar ao final aí do semestre, atendendo principalmente aos principais formandos e depois, obviamente, corrigindo e fazendo os lançamentos de todas aquelas outras demandas que ainda estão em aberto. É sempre bom lembrar que nessa reta final de semestre é nossa obrigação darmos uma atenção aos prováveis formandos. Não é que você seja menos importante do que o provável formando, não é isso. É que os prováveis formandos, se não tiver as horas completadas para cada curso, para todas as engenharias, 417 horas, para o curso de Química na modalidade bacharelado, 200 horas, na modalidade licenciatura,
200 horas. Para quem faz licenciatura e bacharelado, 300 horas. Nós vamos mostrar essas informações hoje. Mas é de praxe, é a nossa norma, chegar no final do semestre, dar uma atenção especial aos prováveis formandos, porque eles precisam de fato ter uma noção clara de qual é a quantidade de horas que eles têm. Esse é meu e-mail direto de contato, mas eu que gerencio a caixa de e-mail da Cassex, tanto mandando para a Cassex ou mandando para mim. Se é uma coisa relativa à atividade complementar, pode mandar para a caixa da Cassex, pode copiar o meu e-mail, mas eu também vou acessar lá da mesma forma. Então, tá aqui o registro do meu e-mail para vocês depois. Está sendo gravado esse nosso bate-papo de hoje, esse material vai para o Moodle, vocês depois também vão poder acessar. Bom, o que são as horas complementares, né? As horas complementares é o nome oficial dado aí pelo Ministério da Educação, que na verdade está se referindo às atividades complementares. E como o próprio nome diz, são as atividades extras que são realizadas pelo estudante fora do período de aulas. Essa é uma normativa do Ministério da Educação, por isso que a cada semestre essas horas complementares vão subindo de carga horária gradativamente até chegar quando ela vai atingir o limite, que é o que o Ministério da Educação quer, de 480 horas. Quando chegarmos lá, não teremos essa variação mais. Aí todo mundo sabe que quem entrou vai ter que cumprir as 480 horas. O objetivo, segundo o MEC, é enriquecer o processo de aprendizagem, complementar a formação profissional. Veja que as atividades complementares, elas precisam ser enxergadas por vocês, principalmente, não como uma forma de somar carga horária ou quanto mais certificados eu obtiver, mais rápido eu completo as minhas horas. Mas é você buscar os cursos que no formato online, que nós temos uma carga horária permitida, que de fato tem associação com a sua carreira profissional. É claro que se você fizer um outro curso que não tenha talvez um impacto direto na sua formação profissional, uma vez que ele tiver o certificado, nós não podemos dizer que isso não faz parte da sua formação. Não, a gente vai avaliar, nós iremos aceitar. Mas acho que precisa mudar um pouco esse significado do que são as horas complementares, né? As atividades complementares, elas devem ser alcançadas ou devem ser cada vez mais, buscar ser completadas justamente para você enriquecer a sua formação. Nós temos na Escola de Engenharia uma série de atividades acadêmicas que são computadas horas complementares. Então, palestras, cursos, né, alguma liga acadêmica, um projeto de extensão. Então, todas essas coisas fazem parte do nosso cardápio de atividades acadêmicas que são computadas as horas complementares. Mas também temos uma carga horária permitida online, que eu vou falar mais à frente, que a situação da pandemia mudou um pouquinho isso. As atividades complementares são divididas em 3 ramos, são atividades de ensino, pesquisa e de extensão, possibilitando aí uma maior articulação entre a teoria e a prática. O objetivo dessas atividades é ampliar os horizontes dos nossos estudantes, buscando uma formação profissional e estimulando principalmente o protagonismo na sua carreira. Esse é o nosso ponto de partida, que remete ao que eu falei lá no início. Modificar a ideia de como se as atividades complementares fossem apenas uma tentativa de chegar àquele limite por qualquer circunstância que seja. Olhe sempre para essas definições do próprio Ministério da Educação, em que elas competem. Aqui vocês estão observando o crescimento das horas complementares ano a ano. Então nós estamos hoje no ano, né, de 2021, por isso que atualmente estamos com 417 horas para os cursos de engenharia. Lembrando, para os cursos de engenharia, 417 horas. No segundo semestre, quem não completar este, sabe que vai acrescentar aí 21 horas, porque nós vamos migrar para 438, 459 em 2022, primeiro semestre, a partir do segundo semestre de 2022, 480, e esse número não mudará mais. Então, para vocês, hoje nós estamos situados nessa posição.
417. Vale ressaltar que todo aluno que entra na escola de engenharia, ele tem essa informação. Eu vou depois até compartilhar e passar a palavra para os meus colegas, mas a gente às vezes recebe relatos que não faz sentido eles chegarem para a gente. Um aluno que está no último semestre para se formar e ele diz, ou ele manda um e-mail, ou manda uma mensagem e diz: ah, mas eu não sabia que eu tinha essas horas para cursar. Não temos como nós aqui, né, como se diz, arrumar uma flexibilização para essa realidade que é sua. Automaticamente, precisamos destacar isso, todo aluno, quando ingressa, sabe que parte do currículo tem que ser destinado, com uma parte da carga horária, tem que ser alcançado em termos de atividades complementares. Nós não temos como fazer, não existe um precedente para eu liberar uma colação de grau de um aluno que não computou as horas complementares. Então, é fundamental perceber que essa informação ela é universal, ela foi te dada, pode ter sido esquecida, mas ela nunca deixou de ser divulgada. Pode ter sido esquecida por você ao longo das preocupações com as disciplinas, normal, mas ela nunca deixou de ser amplamente divulgada. Muito importante isso. Nós temos recebido algumas solicitações dessa e isso é algo que precisamos destacar. Não há a menor possibilidade da gente abrir uma exceção para qualquer aluno que seja. Não importa se ele vai formar agora, se ele vai formar no ano que vem, ele sabe que ele tem que alcançar essa carga horária. Senão, não cola grau. Todo final de semestre, a reitoria, a secretaria-geral, nos envia uma planilha dos prováveis formandos. Todo o trabalho da CASEX e dos nossos professores avaliadores que estão aqui nos acompanhando hoje, nessa reta final, a gente está trabalhando muito forte. Mas nós estamos avaliando todos os prováveis formandos, entrando no sistema acadêmico, analisando quantas horas eles têm, para que a partir da semana que vem, a gente entre em contato com esses alunos e diga: você sabe da sua situação, como ela está, nós vamos contactar. Então, a gente tem essa função a fazer, mas nós não podemos, em hipótese nenhuma, liberar ou abrir um precedente para algum aluno que terminou as matérias esse semestre, quer formar, mas não tem a carga horária. Isso é uma verdade absoluta. Não adianta nem insistir. Não existe isso. Jamais acontecerá. Eu vou explicar o que acontece quando você termina as matérias e não tem as horas de atividades complementares computadas. Eu vou explicar o procedimento. Mas não existe a menor possibilidade do aluno colar grau sem que a Secretaria-Geral tenha sua carga horária definida. Só para ficar claro nessa informação. Quero deixar o professor Noda, a Patrícia, o professor Luiz à vontade, se em algum momento quiserem fazer um complemento, fiquem à vontade, meus caros. As atividades complementares válidas são atividades promovidas, registradas, certificadas por uma organização ou instituição que tenha CNPJ e possua uma área ou um responsável pelo desenvolvimento delas. Exemplos de atividades oferecidas pelos próprios Mackenzie, pelo próprio Mackenzie: curso de extensão, workshop, palestras, feiras, seminários e congressos, bancas de TCCs. Tem gente que confunde isso daqui. Tem gente que confunde fazer o TCC e participar de uma apresentação de TCC. Todo aluno de graduação tem que entregar um trabalho de conclusão de curso. Isso já é da responsabilidade da própria conclusão. Então não é porque você fez o TCC que você vai ter horas do TCC. Não é isso. Você assistiu alguma apresentação de TCC? Se sim, na apresentação de TCC você vai falar um professor responsável e vai pedir a ele uma declaração que você estava presente na apresentação, e aí nós vamos registrar uma hora para você, 1 ou 2 horas para você.
mas não é fazer o TCC. O TCC é responsabilidade de todos os alunos. Então, fazer TCC não computa horas complementares. Assistir às bancas de TCC, sim, computa horas complementares. Mas você tem que correr atrás do professor, pedir uma declaração e enviar para a Cassex. Nós vamos registrar manualmente o seu pedido. Então, não, só para ficar claro, é outra dúvida muito recorrente. Eventos sociais promovidos por qualquer curso do Mackenzie, desde que venha agregar valor à sua formação. Eu vou citar um exemplo que a gente às vezes gosta de dizer. Já teve casos de aluno apresentar, ou às vezes um certificado que seja, vou citar uns exemplos aqui meio aleatórios para ficar bem geral, mas às vezes o aluno chega, vai apresentar um certificado de culinária, achando que esse certificado não vai ser verificado. O que tem a ver um curso de culinária com a formação de um engenheiro? Ou com a formação de um químico, apesar da cozinha ter bastante química, né, Patrícia? Mas, de fato, em hipótese nenhuma, isso agregue. Tem que ser alguma coisa relacionada, de fato, com a sua formação, com a sua carreira. Então, muito cuidado com isso, que às vezes tem uns indeferimentos e o aluno não entende. Mas, às vezes, o indeferimento não é que a gente analisa isso, mas tem que o aluno, antes de submeter, ele tem que pensar se ele está submetendo, de fato, um certificado que faz sentido à sua carreira, à sua formação. Então, está aí explicado para vocês. Pode, professor? Ajudar? Luiz, com certeza. Eu já recebi várias solicitações de cursos de habilitação. A pessoa tirar a carteira de motorista e submeter o certificado. Não é. Isso não agrega valor na formação do aluno. Então, por isso que é recusado. Mas a ideia, talvez, eu acho que esse é o nosso processo, né, nessa nova gestão, mais uma vez com os apoios dos meus amigos aqui que estão comigo, nós queremos melhorar essa transferência de informação de nós para vocês. O aluno, ele talvez tenha a impressão de que o sistema é online, ele subiu o certificado, a hora cai no dia seguinte. Não é. Esses daí são os rostos que estão por detrás do processo de avaliação. Eles que estão segurando a bucha maior. A verdade toda é essa. Sem eles passarem o pente fino, um por um, a hora não entra no sistema. Então, eles é que têm o trabalho pesado. Mas o aluno não pode entender que o sistema online é um sistema sem verificação. E é isso que talvez entra muito, talvez eu chamaria de erro, ou uma tentativa do aluno querer achar que ele vai conseguir ganhar. E depois ele se decepciona ou se surpreende com o fato de não ter sido negado. E aí tem reações diversas para cada situação dessa. O certificado que vocês submetem, ele é válido para computar como atividades complementares, como horas complementares, se ele for registrado e emitido por uma organização ou instituição que ateste de fato a participação e o grau de aproveitamento do indivíduo diante de uma atividade realizada. Quais são os critérios para a validade de um certificado? Emitido por um órgão ou instituição de organização que desenvolveu a atividade realizada, informar o nome do conteúdo do trabalho, local e data, total de horas e, óbvio, ser assinado e carimbado. Tem muita gente que submete certificado sem esses critérios. Não fique decepcionado. Vai ser rejeitado tranquilamente. O aluno precisa ter claro que o certificado dele tem que ter essas informações. Quem é a instituição que deu atividade? Que dia que foi? Qual é o local que foi? Quantas horas foram? E assinado e carimbado. Certificado com uma moldura. Certifica que fulano de tal cursou 8 horas no dia tal e tal, sem nenhuma assinatura, é mais um lixo eletrônico que chegou, porque não vai ser aceito. Não vai. Tem que ter esses critérios. Isso tudo está disponível no Moodle, está disponível no site. Mais do que isso, aqui entra uma informação muito importante, que eu quero até... O professor Luiz é um dos que traz mais esse relato para mim.
o aluno, em um mesmo dia, ele entrega 5 certificados de conclusão de um curso online. No mesmo dia. Se o curso dele for uma estimativa por baixo, 4 horas por dia, como que ele conseguiu ficar 20 horas fazendo um curso online? Que horas que esse aluno... O que esse aluno está... Não existe isso, entende? Essa matemática não fecha. Você pode concluir um curso online no mesmo dia. No máximo, 2 no mesmo dia. Eu diria para você nunca mais errar, põe um certificado para cada dia, que você vai ganhar as horas. Não adianta submeter 5 cursos diferentes, concluídos no mesmo dia. Tô certo ou tô errado, professor Luiz? Não existe perfeitamente. isso. Meu recordista mandou 12. Mandou 12. Um aluno mandou 12 no mesmo dia. 12. Ele mandou no mesmo dia. Não tem como. Não tem como. Ah, mas isso é o professor Luiz que não quer aceitar. É o professor Noda que não quer aceitar. É o professor... Não. É norma. Não faz sentido. Matemática... mas se você vai tentar explicar pra gente qual foi a dinâmica que te permitiu concluir 12 cursos online, por mais que você tente explicar, pra gente não temos o que fazer, não faz sentido, matematicamente, um dia de 24 horas, um aluno que entrega 12 cursos completados no mesmo dia, não faz sentido. Então não é o professor Luiz, o professor Onoda, a professora Patrícia, o professor Delmárcio, é uma realidade matemática. Não tem o que fazer. Aí o que acontece? O professor avaliador vai lá, aceita 2 dos certificados, rejeita os outros. Não tem jeito. O que o aluno tem que fazer? Rejeitou? Vai lá onde você fez o curso, pede uma nova emissão com data diferente. Mas se durante o curso, você já sabendo dessa regra, que você não pode ter 5 certificados de conclusão de um curso no mesmo dia, você tem que deixar para concluir pelo menos o curso no dia seguinte. Depois o outro, no outro dia. Depois o outro, no próximo dia. Não precisa você ter pressa de concluir tudo no mesmo dia, se você conseguisse fazer isso, para você submeter 5 certificados com a mesma data. Você está perdendo a oportunidade de ter horas registradas. Então é isso que a gente precisa deixar claro para o aluno. Não é nenhum professor que rejeita por rejeitar. Existe uma norma, existe um critério, os critérios estão elencados nessa tela. Não tem o que a gente fazer. Não tem data e dia da conclusão do curso, indeferido. Não está assinado, não está carimbado, indeferido. Pelo menos com órgão ou instituição sempre aparece. Mas às vezes pode aparecer lá um nome de um órgão, se o professor avaliador quiser digitar no Google para ver se esse CNPJ existe. Ele faz, isso é normal, ele vai checar. A gente já teve casos de receber certificados que não eram de verdade. Certificados praticados, criados de alguma forma, não faço ideia, mas a instituição não existe CNPJ. A ideia, mais uma vez, de não perceber que existe um processo de avaliação por detrás, e esse processo é baseado em critérios, ele é transparente e ele é ético. Ético, principalmente porque quem está na frente disso são professores da nossa instituição, que não querem, em hipótese alguma, retardar ou prejudicar nenhum aluno. Só que precisamos ser éticos. Então, checar o certificado é parte inerente do processo. Certo? Professor Luiz, tudo certo? Perfeitamente. Posso fazer um comentário aí? É que eu vou ter que deixar a nossa reunião em alguns minutos. Mas é a questão de muitas vezes, quando se pede uma informação complementar, se coloca em status, né, de revisão. Alguns alunos confundem a questão de revisão, entendendo que ele está em revisão pela instituição. Não,
A revisão é uma ação requerida por parte do aluno. E isso gera muito retrabalho e muitas dessas reclamações de não estar sendo atendido. Olha, minha solicitação está há 1 ano e ninguém fez nada. Quando se vai verificar, faz exatamente 11 meses e 15 dias que foi colocado em revisão. Então, eu queria tentar, porque eu sei que a parte de manuseio do aplicativo não é fácil. Então, esse detalhe é importante, porque isso gera muito retrabalho. Como na produção o número de alunos é muito grande, isso é uma carga adicional, uma carga bastante substancial. E, eventualmente, acho que é meu último comunicado. Para os alunos de produção, eu sempre que coloco indeferido ou para rever, existe uma mensagem explicando. Tá? Eu nunca faço uma ação dessas sem deixar uma mensagem explicando a natureza da revisão desejada ou o porquê do indeferimento. Tá? Isso eliminaria muito retrabalho e muito desses e-mails questionando prazos, né? É porque as informações estão lá e às vezes tem gente que perde uma solicitação válida porque ele mandou numa categoria errada, foi indeferido e está lá escrito, ó, mande na categoria 47. Ele não olha e perde, ele acha que aquilo não foi aceito e ele está com um atestado válido nas mãos. Perfeito. Bom, acho que essas eram as principais observações que eu queria fazer. Antes que eu Isso, sair. só destacando mais uma vez, muitíssimo obrigado, professor Luiz. Fique à vontade para o seu próximo compromisso. Obrigado pela participação. Isso que o professor Luiz disse é muito importante. O status que aparece lá, quando está escrito revisão, não é que os avaliadores estão revisando o seu documento. É para você revisar a mensagem que o avaliador deixou para você. A revisão não é que o avaliador está revisando algum procedimento interno e ele precisa de 6... Não! A revisão então presta atenção nessa questão de que revisão é você rever a mensagem que o avaliador deixou para você arrumar caso tenha um indeferimento por uma mudança de categoria, por um pedido em cima em anexo. Então esse processo, quando está escrito revisão, é para o aluno tomar uma ação e não esperar uma notificação. A notificação ela já foi dada a partir do momento que apareceu para você revisão. Indeferido, revisão, está lá para você analisar. Tô certo, professor Noda, não é isso? Desculpa, eu estava com meu microfone mutado, mas é perfeito, professor Delmárcio, perfeito. Exatamente isso, exatamente mesmo. É muito importante, como foi apontado aqui, que o aluno tome uma ação quando ele vê que o processo dele está em revisão. Perfeito, perfeito. Então, tome muito cuidado, que essa revisão é diferente de um status que você está pensando, que é a CASEX ou os avaliadores que estão fazendo alguma coisa. Não, é uma ação que está pedindo para você executar, por isso que está lá. Na engenharia civil, como citado, o professor Rolando é o responsável, então você pode mandar e-mail para a CASEX, mas você pode também, se você tem aula com o professor Rolando, você pode aproveitar essas aulas, pessoal da civil, para tirar alguma dúvida. Então você pode mandar um e-mail para a CASEX, pode. Eu herdei uma caixa de e-mails com mais de 100 e-mails para responder. Eu vou conseguir, se Deus quiser, chegar até o final do semestre respondendo todos os e-mails, eu vou conseguir fazer isso, mas às vezes você tem um contato, o professor faz parte de um grupo de WhatsApp, às vezes você tem uma proximidade com o professor, às vezes muitas dúvidas podem ser sanadas nesse face-to-face, no cara a cara, falando com o professor. Você pode mandar um e-mail para a CASEX, nós estamos trabalhando para atender. Na engenharia de produção, professor Luiz Lima. Pessoal da produção, tem contato com o professor Luiz Lima? Pode tirar as dúvidas com ele. Né? Professor Onoda na mecânica. Nós temos aqui o Leonardo da materiais, o Cal da elétrica e a professora Patrícia da química. Todos esses professores podem ser acionados por e-mail para tirar alguma dúvida pontual. Você pode copiar os professores, você pode mandar mensagem para os professores copiando a CASEX,
qualquer uma das duas frentes que te responder primeiro, você já vai ter sua solicitação respondida. Façam sempre algo casado. Pode mandar para o avaliador, pode mandar para a Cassex. Nós sabemos que os avaliadores sempre têm uma tarefa muito grande para fazer. Mas às vezes é o que eu estou dizendo. Pode ser que uma das duas pontas vai te responder e você já vai estar pronto para estar ali. Se não for, a Cassex sempre é o ponto final que vai te atender, que vai tirar as suas solicitações, que vai responder isso tudo para vocês, né? Como eu disse, na gestão anterior era o professor Bruno não está mais, esse slide já a gente tinha sido produzido logo na transição, mas aqui não precisa considerar nada. E sempre uma pergunta muito importante: iniciação científica vale como horas complementares? Sim, vale. Você tem uma tabela, eu vou mostrar essa tabela para vocês. Nós temos um código, a iniciação científica entra ali. Mas também precisamos de uma declaração de que você de fato cumpriu a iniciação científica. Então, se você fez a iniciação científica pelo programa Mackenzie, você recebe um certificado. Você recebe. Hoje mesmo, deferimos horas, ou seja, pontuamos horas para uma aluna que entregou bonitinho 2 certificados. O certificado da iniciação científica dela e a participação na jornada de iniciação científica, que é um evento que sempre tem no Mackenzie. Perfeito! A aluna tem o certificado que foi enviado lá do dia que aconteceu. Ela, depois que concluiu a iniciação científica, ela vai entrar com a solicitação, você vai receber as horas relativas a isso, se eu não estou equivocado são 30, então você vai receber essas horas, mas a aluna recebeu hoje 30 horas da iniciação científica, 15 horas da jornada científica, que é o que está lá pontuado. Então, quem faz iniciação científica precisa do certificado. Esse certificado pode ser o seu próprio supervisor, o seu próprio orientador pode emitir. Caso tenha sido uma iniciação científica dentro de um projeto do professor, mas se for dentro do programa de iniciação científica, né, do PIBIC Mackenzie, todo aluno que conclui sempre recebe o certificado da pró-reitoria de conclusão. Esse certificado é submetido, vai fluxo direto, sem nenhum problema. Todas as categorias de atividades complementares aceitarão 50% total de carga horárias online. Aqui que entra um detalhe importante, que é lá na hora que você submete, né, esse slide aqui foi com base na informação antiga, mas a gente vai corrigindo aqui. Nós temos atualmente 60 horas que você pode submeter online. O restante, se nós tivéssemos presencial, você faria tudo presencial, com as outras atividades acadêmicas que temos disponíveis. Devido à pandemia, temos uma determinação que nós estamos aceitando muito mais do que isso. Só que na categoria online, você só vai conseguir requisitar 60. O sistema vai te bloquear depois. Ele não vai deixar você mandar mais do que 60. Ele vai falar, você já mandou todas a sua carga horária nessa categoria. É o que a gente tem respondido muito e-mail. O aluno tem que submeter o certificado na modalidade presencial, porque nós estamos amparados por uma ordem interna que aceita na modalidade presencial, que ela não existe, certificados de cursos online. Os avaliadores, as duas entradas chegam para os avaliadores vão perceber, ele cadastrou na presencial, mas o curso é online. O avaliador já está ciente que é disso, né? Então nós temos hoje, me corrija se eu estiver equivocado, professor Noda, 60 horas online, não é isso? 60 horas online que o aluno pode fazer, as outras você tem que submeter na categoria presencial. Enquanto durar a pandemia, essa ordem está valendo, na hora que mudar, passa a voltar para o que era padrão. Você vai estar dentro do Mackenzie, 60 horas você pode fazer online, o restante você tem que se envolver com as atividades acadêmicas que nós temos disponíveis para você. Todas, várias atividades acadêmicas que nós temos disponíveis. Então isso daqui era nossa questão. O passo a passo do portal. Você vai colocar o seu TIA, sua senha, vai selecionar a sua unidade acadêmica, vai acessar o seu portal. Você vai ali em atividades complementares. Dentro de atividades complementares, deixar uma atividade para avaliação. Aí você vai ter aqui as categorias. Por isso que às vezes o aluno pode errar numa categoria e aparecer lá para ele o status de revisão.
e ele está achando que está sendo revisado o documento dele. Mas é só para ele entrar no sistema, mudar a categoria, submeter e já está arrumado. Ou seja, você está com tudo pronto para resolver esse problema. Então, muita atenção nessa questão. Aonde eu acho essa tabela, professor? Essa tabela existe aonde? Existe no Moodle, existe no site. Essa tabela é pública. Você consegue localizar a categoria na esquerda, categoria que são para todas as engenharias. Na parte de baixo, só para o curso de Química. Então é só ir na tabela. Sempre vai aparecer QuizFiz, ou seja, o pessoal da Química, e para cima do pessoal da Química, todo mundo é Engenharia. Selecione a categoria correta. Aqui dentro desse campo, leia as informações. Algo muito importante. Eu fiz um curso online que no meu certificado está 40 horas. Por que que o professor me deu somente 15? Porque está nessa tabela. Não tem como. Você fez um curso online de 1000 horas, você ganhou 15. Você vai ficar chateado? Vai. Mas você já sabia na tabela que você só ia ganhar 15. O curso de 1000 horas acrescentou na sua formação? Excelente. Mas a gente aqui não pode digitar 1000 para você lá. Nós temos que digitar aquilo que está na tabela. Então, às vezes, o aluno, ele não percebe essas coisas. Ele não entende. Ele fez o Excel básico, ele fez o Excel avançado, ele fez o Excel intermediário, 40 horas cada Excel. Aí ele achou que ia ganhar 120. Fez um curso de Excel básico, intermediário, avançado, achou que ia ganhar 120, se frustrou, ganhou 45. É uma frustração baseado numa informação que é pública e o aluno não precisava nem se surpreender com isso. Concordam comigo? Eu acho que isso não é, mais uma vez, nenhuma ação dos avaliadores. Os avaliadores seguem um critério, uma tabela, a CASEC segue o critério, segue a tabela. Se o aluno achava que ia ganhar 40 horas, ele ganhou 15, ele tem que entender que o procedimento foi feito correto. Cabe você analisar o curso online, a forma como você quer fazer. Tem várias categorias importantes nessa tabela para vocês registrarem. Então, isso daí é muito importante. Abrir o arquivo, anexar o seu documento, fazer a submissão, sempre na categoria que é mais adequada ao certificado que você está mandando. Se você segue esses passo a passo, provavelmente você vai ter pouca revisão para fazer. Se você está atento a essas instruções, você sempre vai ser um aluno muito aplicado na submissão das atividades complementares e você vai perceber que o fluxo vai acontecer naturalmente e as horas vão chegar para você. Mas se o aluno entra, põe um documento, sem os documentos estarem completos, põe em categoria qualquer, solicita aquilo, o aluno se perde no bolo de revisões que ele tem que fazer e aí que entra a parte que prejudica diretamente vocês. Às vezes vocês estão mandando o certificado numa categoria errada, que você podia computar 15, você vai ganhar 3. Você se prejudicou. Porque uma vez que foi deferido, não tem como a gente voltar. Então, se o aluno não presta atenção, ele se prejudica. Ele fez um curso que valia 30, que valia 40. Nós temos casos de cursos que chega a valer 30, 40 horas. Ele submete numa categoria errada, às vezes o professor manda a revisão, ou então em algum momento ele já submeteu aquilo, passou, o aluno foi prejudicado. Então, muita atenção com isso, pessoal. Muita atenção. Na hora de submeter, entra no site, entra no Moodle, abre o PDF da tabela, checa, precisou, tira uma dúvida com a gente, tira uma dúvida com o professor, não faça submissão de maneira que você pode ser prejudicado, não prejudicado por nós, mas prejudicado naturalmente por às vezes vocês terem submetido de maneira errada. Maravilha, esses são os slides iniciais. Professor Naldo, professor Patrícia, se eu me esqueci de alguma coisa, temos mais alguma observação para fazer? Tudo certo por enquanto? Acredito que não, acho que tudo certo. Eu acho que você pegou justamente nos pontos assim, que a gente acaba tendo maior dificuldade, justamente com relação a esse limite que a gente pode aceitar, que às vezes o pessoal, nossa, mas tem tantas horas, e a gente não tem como realmente.
né? E para o pessoal da química, que eu acho importante de falar, é que eles estão colocando muitos, às vezes colocam na categoria errada. Então, porque você tem que ver lá, tem que estar aquele Quim/física, né? Química Isso. física lá, tem que estar escrito isso. Então, Às vezes ele são puxou algumas a coisas categoria da engenharia, por exemplo. Exatamente. Aí eu tenho que colocar lá para mandar de novo e tal. Então, isso daí são coisas, aí você tocou nos pontos ótimos, professor. Isso, Muito... e o que a professora Patrícia disse rebate naquilo. Vai aparecer lá a questão da revisão, naturalmente o aluno tem que ir lá corrigir a categoria e fazer, porque ela já vai indicar a categoria correta que foi. Temos perguntas aí, Saulo? Eu tenho um aluno, a gente pode deixar aberto para essas participações, o Rafael Reider, nós temos, já até nos falamos. Se você, Saulo, quiser abrir o microfone do Rafael, pode abrir. Ele está com a mão levantada, Rafael Reider. Se ele quiser participar, pode mandar por aqui. Tá. Ô, Saulo, professor Cal, deixa eu só colocar ele para dentro. Oi, professor, tudo bem? Tudo bem, o Rafael? barulho, só eu estou aqui no escritório, mas Já te eu ouço tinha... já, Rafael. Deixa eu só colocar um professor para dentro aqui. Deixa eu ver se tem algum professor que está... professor Cal está tentando entrar. Pode falando, Rafa. Por favor, seja bem-vindo. Boa noite. Opa, tudo bem, pessoal? Já desculpa aí o barulho, Imagina. se tiver de fundo aí que tá no escritório, mas eu tinha duas dúvidas. A principal, que foi uma coisa que você mencionou agora, é essa parte de um curso presencial na época de pandemia, que eu realizei na época que tinha melhorado, no fim de 2020. Eu realizei cursos de setembro até novembro, dezembro, e eu já mandei essas horas, elas estão aguardando, mas foi em curso presencial, então eu mandei nas horas de certificado presencial. Queria saber se eu tenho que mudar para online, para negócio, ou se continua, eu deixo ali presencial. Tá na categoria certa, Rafael. Tá na categoria certa, é só mesmo o processo de avaliação que a gente está cuidando aí. Nós dilatamos o prazo aí por mais uma semana para submissão dos certificados. Significa que até na sexta-feira que vem, a gente vai até o dia 4, nós estamos aceitando, porque depois do dia 4 até o dia 14, nós vamos fazer o nosso dever de casa interno, sabe, Rafael? Nós vamos cuidar de botar essas submissões o mais próximo possível, de tentar zerar, né? Lógico que alguns cursos têm uma demanda muito maior do que os outros, não dá para prometer para todos, mas a nossa expectativa é que na semana do dia 14 nós tenhamos uma realidade de computação de horas já atribuídas no sentido universal da escola de engenharia, tá bom, Rafa? O seu provavelmente tá para avaliação, tá bom? Qual curso que você é, Rafael? Eu sou engenharia civil. Beleza. E então, eu mandei os certificados mesmo, eu bobeei, eu larguei meio para a última hora, eu imagino que muitos alunos fazem isso. E já recomendo todo mundo que estiver assistindo para fazer desde o começo, para não passar stress. Mas eu fui atrás dos certificados, eu já mandei. A única coisa que eu estou esperando, que a gente até está se comunicando por e-mail, que é daquele do meu intercâmbio, que eu estou esperando a resposta de vocês para saber quantas horas vão poder ser computadas. Beleza. Então é isso. Por e-mail. Acho que mutou. Eu tô só mandando aqui no meu backstage uma mensagem. Mais alguma pergunta, Rafa? Não, só isso mesmo. Obrigado, gente. Aí a gente que te agradece. Obrigado pela participação. Saulo, temos pergunta no chat? Abre o microfone e fala comigo, por favor. Temos sim. Temos. E o professor Cal tá tentando entrar e não sei por que ele não tá conseguindo. Ele dele? fala, Como é que ele tá aqui? K-A-R-L, Cal. Ele diz o seguinte, o botão Join Webinar não está ativo. Eu não entendi por que isso está acontecendo. Não tá aparecendo. Aí entrou, Cal Freire, ó, tá ali em cima, ó. Tá na letra K, ó, Cal Freire. Pode colocar ele para dentro, por favor. Pode seguir. Isso, vamos responder alguns... Tá naquele documento lá, Saulo? Tá no documento. Quer que eu compartilhe já? Eu vou pegar ele aqui. Vamos ver se ele vai aparecer para mim tudo direitinho. Deixa eu ver aqui a aba. Opa, maravilha. Já apareceu aqui para mim, Saulo. Eu já vi uma pergunta aí no final, né? A gente vai responder todas as perguntas. A partir de agora nós estamos livres. Pergunta do Marco.
Enviei 480 horas de disciplinas que fiz em outra faculdade antes de realizar a transferência para o Mackenzie. Quantas horas serão aceitas? Ô Marco, como é que funciona essa questão? Todas as vezes que nós temos um aluno de transferência, esse aluno precisa abrir um requerimento interno. É um requerimento onde ele vai pedir a equivalência das disciplinas que ele fez na faculdade, que não era o Mackenzie, e aí, automaticamente, isso deve ter acontecido com você, Marco, de algumas disciplinas que você já tinha cursado, foram dadas como já computadas internamente pelo Mackenzie. Só que existem disciplinas que a grade horária da outra universidade, a grade curricular ou componente curricular, tinha um conteúdo que não era o mesmo, e aí você não recebeu a equivalência. E aí o que funciona isso? Você tem que mandar então o seu histórico escolar, as disciplinas que não foram aproveitadas, você vai mandar para a CASEX e para o coordenador. O coordenador é quem vai dizer para a CASEX, professor Delmárcio, para a disciplina A, computar horas. Disciplina B, computar horas. E aí nós vamos seguir a tabela. A tabela, quando a sua disciplina ela não foi aproveitada para você eliminar ela da grade do Mackenzie, ela entra para você como eletiva. E eletiva, nós temos uma carga horária para ela, que eu já te digo qual que é aqui, inclusive qual é o código dessa disciplina. Para engenharia é o código 9, aprovação em disciplinas eletivas de cursos da escola de engenharia ou de outras unidades, 15 horas para cada uma das disciplinas. Então, para você perceber, Marco, que você tem que fazer um movimento aí de contato com o coordenador, pode envolver a CASEX na comunicação, mas é o coordenador que diz para a CASEX quais disciplinas serão computadas como eletiva. A CASEX não sabe a grade curricular de todos os cursos e, portanto, não toma essa decisão sem a ordem vindo do coordenador. Espero ter te esclarecido, Marco. Quantas horas são necessárias para engenharia? 417 este semestre. 417 horas necessárias para engenharia, já respondendo a pergunta aí de quem nos mandou. O Henrique, fiz transferência para o Mackenzie, como calcula a quantidade de horas que precisa entregar? Bom, Henrique, quando você faz a transferência, isso se encaixa mais ou menos com a pergunta do Marco. Professor Noda, professor Patrício, qualquer coisa, professor Cal já está conosco? Professor Cal, fique à vontade também, tá? Em qualquer momento, se eu quiser complementar alguma pergunta, fique à vontade. Mais uma vez, Henrique, você precisa acionar o seu coordenador de curso, mostrar as matérias que teve equivalência e aquelas que não tiveram equivalência. As que não tiverem equivalência, você vai pedir ao coordenador de curso, ele vai te orientar a abrir um requerimento interno, isso precisa estar registrado, para que as matérias cursadas na outra instituição sejam aproveitadas como disciplinas eletivas, tá bom, Henrique? Tudo tem que ser via coordenador. O coordenador dá a palavra final. Hoje mesmo, um aluno que, mesma situação, ele teve autorizado pelo coordenador a computação de 4 disciplinas que ele não aproveitou, mas, como se diz, você não vai perder o tempo de que você cursou essas disciplinas. Elas vêm para cá e elas vão ser transferidas em atividades complementares, que no fundo elas fizeram parte da sua formação na outra instituição, portanto elas se encaixam perfeitamente dentro da ideia de atividades complementares. Uma pergunta número 4. Eu participei de algumas lives do ciclo de seminários da EA e queria saber como são contabilizadas as horas complementares dessas lives, pois durante elas foram preenchidas. Perfeito. Todas essas planilhas, quando vocês preenchem o forms, o Saulo está aí, meu braço direito, ele pega o TIA de todo mundo, checa os TIAs duplicados, que tem aluno que preenche 3, 4, 5 vezes um formulário, então a gente remove os TIAs duplicados e nós mandamos para a GERT. Essa semana nós já mandamos as planilhas para a GERT. Colocaria a resposta aqui para quem nos perguntou, para aguardar. Nossa expectativa é até o dia 14/6, todas as palestras dadas na Escola de Engenharia estarão dadas como resolvido. Então, acreditamos aí que até o dia 14/6 teremos essa situação resolvida.
Cada palestra é uma planilha. Cada planilha é uma solicitação para a GERT, ou seja, vai para um outro setor do Mackenzie, lá existe um analista que pega a planilha, coloca no sistema, então existe um fluxo, existe um processo, não é manualmente, tem seminário com 100, 200 pessoas assistindo, nós não temos mão de obra para fazer isso. A GERT tem o sistema, quando ela recebe a planilha, o sistema puxa a planilha e já lança direto, para a gente é uma maravilha, mas tem que ser assim, a gente aguarda para mandar esses fluxos. Como serão contabilizadas as horas complementares da live da semana do CCSA? Tive uma reunião essa semana, inclusive com o professor, se não me engano, o professor Wagner, se eu não estiver equivocado, do CCSA, e eles vão nos mandar uma planilha, essa planilha ainda não chegou, vocês precisam cobrar lá na CCSA, no CCSA, para essa planilha com o nome e o TIA dos alunos da escola de engenharia que cursou, o que cursou, somente quando essa planilha chegar nas nossas mãos. A gente não vai ligar para a CCSA e cobrar. Vocês têm que ficar lá no pé dos organizadores, pedir para eles mandarem a planilha para a gente. Foi dito na reunião que eles estão preparando, mas ainda não chegou. Vale uma ressalva para a pergunta número 5. Não entrou a planilha da CSA no primeiro semestre. Calma, fica tranquilo. Ela vai entrar para vocês em agosto. Ah, mas eu tenho que colar grau. Lembre-se sempre, você tem que fazer as projeções agora em junho. Mas você só vai receber a autorização para colar grau em agosto. Então nós temos ainda o início de agosto para cuidar do caso do Antônio, do José. Ó, Antônio e José tem uma situação que tem hora deles retidas. Aí nós vamos pessoalmente cuidar do caso do Antônio e do José. Porque o cara, precisamos ali nas 2 primeiras semanas de agosto, responder essa questão do provável formando. Se você não é provável formando, fique tranquilo que ainda vai entrar essas horas para você em algum momento. Quem já completou as 417 horas esse semestre, não precisa atualizar conforme vai subindo a quantidade de horas? Quem completou as 417, seu problema terminou nisso. Quer submeter mais certificado? Essa é uma coisa que eu não tenho certeza. Não sei se o professor Noda... Eu acho que não aumenta, né, professor Noda? Depois chegou em 417, ele ficar submetendo mais certificado, vai aumentar isso? Não, em princípio não, mas uma coisa que tem que verificar é se ele está atendendo a quantidade de horas necessária no ano de formação dele. No ano de formação dele. Ótimo, isso me dá o gancho. Porque se você completou 417 esse semestre, mas você não forma esse semestre, semestre que vem são 436. 438, aumenta 21 horas. Então significa que semestre que vem você precisa completar 21 horas, para quem me fez essa pergunta de número 6. Certo? Espero ter esclarecido. Quantas horas são necessárias para química? Química, quantas horas são necessárias? Resposta, 200 horas bacharel, isso tudo tem lá na tabela. Depois, 200 horas licenciatura. Se você vai fazer bache mais licenciatura, você vai precisar aí de 300 horas. Tudo tem lá no site, no Moodle, tem tudo isso lá, tá bom? Só a engenharia que é 417. Somente a engenharia que é 417. A química tem outra contagem. Camila, precisa necessariamente ser um certificado? Poderia ser uma declaração? Importante, Camila. Declaração tem efeito em alguns casos, mas não em todos os casos. Certificado é o que vale. Uma declaração, se for uma coisa interna, dentro da escola de engenharia, é uma realidade. Mas uma declaração vinda externa, não tem. Porque uma declaração qualquer pessoa pode produzir ela e nós não temos como ligar para a pessoa, checar com a pessoa. Hoje nós tivemos um caso. Um professor da escola de engenharia emitiu uma declaração para um aluno que participou no ano anterior e não havia sido computado. Mas esse é o nosso professor, ele viu que o aluno estava ali, a declaração dele tem um peso. Mas uma declaração externa, infelizmente, Camila, a gente não pode... Então eu não diria para você assim, pense em declaração só se for interna, emitido por um professor da escola de engenharia ou de outra unidade acadêmica do Mackenzie, que a gente tem como ligar, checar essas coisas.
Não coloque essa declaração como sendo algo que a gente que resolve o problema. Certificado, registrado, tudo bonitinho, tá bom, Camila? Espero ter esclarecido também. Nem todas as atividades deferidas aparecem no gráfico de consulta de atividades. Isso é normal? Sonoda, essa é nova para mim. Eu acho interessante, porque nem todas as atividades oferecidas aparecem no gráfico de consulta de atividade. Qual? A do sistema? É, Consulta de atividade do sistema? Porque, para falar a verdade, o que acontece? O regulamento de extensão e regulamento de atividades complementares que nós utilizamos é um regulamento que foi elaborado pelo Mackenzie. No caso, quando foi elaborado, foi acredito que a Pró-Reitoria de Graduação em Assuntos Acadêmicos, e isso foi aprovado pelos conselhos superiores. Então, essa é a regra. Então, toda atividade que aparece, por exemplo, no regulamento do Mackenzie, ela deve aparecer para você inserir no nosso sistema. Isso tem que ser. Essa relação tem que acontecer. Se não está acontecendo, seria interessante você procurar o coordenador para isso. ver qual é o problema que está acontecendo aí. Porque Uma realmente tem que outra, ser. um outro jeito de enxergar, que eu não sei se foi esse o sentido da pergunta, às vezes o aluno fez uma atividade, mas ele não encontra o código. Aí é melhor você conversar e verificar qual seria o código que melhor se encaixa. Talvez Sim, seja outro lado da pergunta que ele pode estar perguntando. Ah, eu fiz um projeto tal, eu participei de uma atividade tal, mas eu não acho essa descrição lá no sistema. Talvez é melhor chegar antes com o professor avaliador, tirar a dúvida, perfeito, os perfeito. coordenadores de curso, eles vão te indicar a categoria melhor que você pode colocar isso, Matheus. Mas isso que o professor Noda falou é verdade. Aquele PDF com as categorias, aquilo dali não se cria uma nova categoria de um semestre para o outro. Como o professor Noda, que já teve, teve participação direta lá na Pró-Reitoria, ele sabe muito bem. Isso daí tem uma aprovação, são instâncias superiores. Então, para um dia essa planilha ser atualizada com novas atividades, é uma outra realidade. Talvez, então, tem dois sentidos. Sua pergunta pode ter ido para dois sentidos, nós respondemos as duas. Se não aparece o código ali de uma atividade que você realizou, consulte um professor avaliador, que a gente vai te indicar o ACASEX, que nós vamos te indicar um código que melhor se adapta àquilo, que não vai dar problema na hora da sua submissão. Perfeito, perfeito. Maravilha. Isabela, estágio não obrigatório, computa horas? Computa. Aí sobre o estágio tem uma coisa importante. O estágio se você tiver feito 6 meses completos. Essa é a obrigatoriedade. Então, fez 6 meses completos, você vai pedir uma declaração da empresa, mais o TCE. Então, veja que existe uma diferença. Tem gente que faz o estágio, mas não tem a declaração da empresa. Ah, mas eu tenho o termo de estágio. Para a gente, é como a professora Gisele diz, que ela é tutora de desenvolvimento, cuida dos estágios. O termo de compromisso de estágio, ele foi assinado, está valendo. Mas se você saiu do estágio e não foi lá no Mackenzie finalizar o seu estágio, esse termo continua valendo para ad eterno. Então, por isso que tem que ter a declaração da empresa. A cada 6 meses de estágios, só pegando aqui para eu não falar nenhuma besteira, participação em estágios, eu vou até usar o da química aqui, que eu já sei onde ele está colocado. São 20 horas, seu Márcio. 20, Cada obrigado. 6 meses são 20 horas. 20 horas. Na E engenharia... importante aqui, o que acontece? O pessoal coloca lá 1 ano e meio, a gente não tem como dar mais do que as 20 horas. Isso. Né? Então, isso daí não tem jeito. Você vai trazer declarações diferentes. Isso. Senão não tem como, tá? Tem um caso que é você ter uma declaração de 1 ano, aí a gente entende que aquela declaração foi de 1 ano, a gente vai... porque você já bateu no teto. Aí, quer dizer, 2 declarações ou uma, tudo bem, mas você me veio uma declaração de 1 ano, ok. Então, lembrar aí que eu estou vendo na tabela aqui de estágios da engenharia, então existe para engenharia é um, para química é o outro, mas isso, 6 meses, quando 1 ano estagiado, você não tem como mais requisitar horas complementares relativas a estágio. Você já chegou no teto, não adianta submeter mais depois. Então, 6 meses completos,
declaração da empresa mais TCE, mais a carga horária da tabela barra, né, curso, né? Que eu estou chamando curso para todas as engenharias e a química aqui de maneira separada. Efetuei transferência do curso com mudança de TIA. Possuo diversas disciplinas cruzadas de outra engenharia no próprio Mackenzie. Todas as horas perdidas foram indeferidas. Qual o motivo? Não, na verdade não. Quando você muda de TIA, você manda para Cassex o seu TIA antigo, o seu TIA novo, e o funcionário nosso fará, colaborador nosso, fará a migração de todas as horas complementares do seu TIA antigo para o TIA novo automaticamente. Automaticamente. Então, essa segunda parte, perdidas, as horas perdidas foram indeferidas, não. É só tudo que foi deferido, tudo que você tinha no TIA antigo, automaticamente a gente traz para o TIA novo, num processo que é um estalo para a gente lá. Só puxa do TIA antigo, o colaborador coloca no TIA novo, tem que abrir requisição, uma solicitação, escreve o texto direitinho. Sou aluno com TIA antigo do curso tal, gostaria de solicitar a transferência das minhas horas complementares para o TIA novo tal. Pronto, eu já mando isso já vai direto, sem nenhum problema. Tá bom? Solicitação, e-mail, Cassex, você resolve isso daqui facilmente. Então, enviar e-mail Cassex, você resolve esse problema facilmente com a gente está lá, isso é rotineiro, isso é de praxe pra gente. Lucas, existem certificados que carregam legado, demonstrando todos os cursos que foram cursados em um único documento, que vai sendo atualizado conforme novos módulos são incluídos. Eu não sei se... Lucas, esse seria um curso, por exemplo, de línguas? Né? Porque normalmente quando você vai para um curso de línguas, você pode ir até a proficiência e você tem, cada semestre, ele te dá um certificado. Né? Eu não sei se seria esse o caso, né? Pode ser. Se for esse o caso, você consegue certificados diferentes para módulos diferentes. Perfeito. Isso você consegue. Salvo, contudo, se o seu caso não se encaixa em nenhum desse, você pode abrir uma solicitação para a Cassex, que aí manualmente faremos isso. Mas é um salvo-conduto, é uma questão assim, eu estou fazendo um curso que a cada novo módulo entra. Então, quando você terminar tudo, como você teria um único certificado e debaixo dele tudo que você fez, você mandaria uma solicitação para a Cassex dizendo, o meu caso é especial, e escreve lá o seu texto. Todos os cursos, cada módulo que eu fiz, aí nós vamos ver qual categoria, vamos te responder quantas horas você vai ganhar, você aceitando, a gente lança manualmente. Mas isso que o professor Noda falou é importante. Talvez o curso que você esteja fazendo gere um certificado para cada módulo. Pode ser que isso vai te atender melhor em termos de horas para você computar. Tá bom, Lucas? Marjorie, gostaria de saber se no meu caso que enviei um curso de inglês, o mesmo que fiz com uma colega de sala, e eu obtive apenas 15 e ela 30 do mesmo curso. Nesse caso, talvez vocês tenham submetidos para categorias diferentes. Então, o limite de uma foi 15 e o limite de outra foi 30. Perfeito. Então, Perfeito. Talvez tenha sido isso, talvez tenha sido um equívoco na submissão. Provavelmente é isso, que retoma o meu slide lá no início. A Sim, importância exatamente. do aluno, verificar a categoria. Tá com dúvida da categoria? Deixa para submeter amanhã. Manda um e-mail, entre em contato com o avaliador, tire uma dúvida com alguém para você não errar. Nesse caso, Márcio, provavelmente isso é bem comum, pode ter acontecido isso. Ela selecionou uma categoria, você selecionou outra, tá bom? Porque se está na categoria certa, o certificado está tudo ok, nenhum avaliador abaixa a hora. Nenhum avaliador, nenhum. Ele só simplesmente clica, dá ok e vai. Ele não vai lá e põe 15, 18, 20, ele não faz isso. É o valor que está na categoria que você entra. Até quando vocês vão enviar as palestras da semana que passou? Maravilha. Nossa expectativa, mais uma vez, para quem está chegando agora, até 14/6, esperamos ter todas as palestras do semestre computadas.
Então, até 14/6, todas computadas. Já submetemos representante de turma, monitoria, ligas acadêmicas, tem um monte, para cada liga é uma planilha. Então, um pouquinho de paciência. Até dia 14/6, nossa expectativa que o seu sistema esteja resolvido. André, existe uma quantidade de mínima de horas para cada tipo de atividade, ensino, pesquisa e extensão? Não, horas complementares é um grande guarda-chuva que você pode obter por ensino, por pesquisa, por extensão, você só tem que chegar no limite necessário, 417 atualmente. Não tem nenhum problema, André. Margem, se a revisão aparecer depois do dia limite do prazo de envio, que é dia 3/6, vamos poder reenviar? Vai sim, Margem, tranquilo, sem nenhum problema. A gente, Margem, não vai fechar o sistema. Isso é uma informação que aqui fica para você acalmar vocês. É que nós temos um deadline que a gente coloca até o dia 3, porque senão tem aluno lá no dia 25 de junho mandando o certificado, só que 3 dias depois os professores estão entrando de férias. E se o aluno mandou no dia 25 e ele aprovar formando que iria poder dormir tranquilo, ele não vai ter resposta enquanto não voltar a agosto. Por isso que é importante, e no semestre que vem, nessa nova gestão, com o apoio dos meus colegas, dos meus amigos que estão aqui, nós vamos mudar completamente isso. No final da N1, todo mundo vai ter que mandar todos os certificados que tem na N1. No final da N2, todo mundo vai ter que mandar todos os certificados no final da N2. Não tem esse negócio de o aluno mandar 20 certificados lá no dia 30 de maio. Hoje, o aluno mandou 30 certificados. Como é que humanamente um professor que está aplicando prova, atividade, corrigindo, fechando nota, um monte de coisa, um aluno coloca 30 certificados lá nas costas dele, porque o aluno passou fevereiro, março, abril, certificados parados no computador dele, e no dia 28 de maio o aluno está submetendo 30 certificados. Nós vamos mudar isso. Nós vamos ter todos os certificados com datas anteriores a N1, submete na N1. Todos os certificados com datas anteriores a N2, submete na N2. Então, ou seja, N2 encerra dia 2. A gente está indo até o dia 3, por isso nós vamos mudar no semestre que vem para melhorar esse fluxo, também para facilitar o trabalho dos professores. Eu tenho que ter suprido já a quantidade de cursos online para mandar no formato presencial. Isso é o que vai acontecer naturalmente. Quando a quantidade online ela for, o sistema te bloquear de permitir, você manda na presencial. Então esgota lá primeiro, manda na presencial. Mas nada te impede de mandar na presencial já direto, porque você está resguardado, você está respaldado por uma ordem interna, onde você submetendo na categoria presencial, mesmo que o certificado seja online, nós iremos receber normalmente. Fui efetivada na empresa que eu fiz estágio. Como eu comprovo que isso para ganhar horas? Essa é uma pergunta muito boa, Letícia, e que carece aqui uma informação importante. CLT não ganha HC. Então, você pode pedir na empresa todas as horas complementares da época que você era estagiário. Mas nenhuma pessoa com carteira assinada pode pegar as horas trabalhadas na empresa, converter em atividades complementares. Infelizmente não. Infelizmente não. Então, CLT, horas de CLT, vou melhorar aqui, ó, horas de CLT não ganha HC. Não ganha mesmo. Nem com cópia da carteira, nem com nada. Tudo que você fez relativo ao seu estágio, Letícia, se o seu estágio foram 6 meses, você já tem horas que você pode ganhar. Só pedir para a empresa uma declaração, mais resgatar lá o seu termo de compromisso de estágio de antigamente, 6 meses a no máximo 1 ano, a gente consegue converter as horas estagiadas em horas complementares. CLT não ganha. Como funcionam as horas complementares de representantes de classe? Este semestre, atendendo ao que o professor Bruno já tinha computado, ficou 90 horas para representantes e vices. E aqui vai uma informação importante. Isso foi um bônus. Não é que ele precisa ser repetido.
Provavelmente no semestre que vem pode não acontecer. Não conte com isso. O professor Bruno já tinha prometido as 90, elas foram dadas. Ah, mas é porque a nova gestão não quer fazer o que o professor Bruno fez. Não é isso. O certo é 40 por representante e 10 por vice, como está no edital. Então, se a gente seguir o edital, a gente não está desrespeitando ninguém. A gente não está frustrando ninguém. É preto no branco, correto pelo correto, certo pelo certo, transparência por transparência. O correto é 40 por representante e 10 por vice. Mas os representantes no ano de 2020 trabalharam muito no momento que a gente saiu do presencial para o online. Então foi uma cortesia considerar 90 horas para os dois. Não que os representantes não estejam trabalhando mais ou igual que era antes, não é isso. Mais uma vez eu reforço, não conte com as 90, conte com o edital. Se vier 90, é bônus. Conte com o edital, não conte com as 90. 90 é bônus, bônus que nós estamos entregando para vocês. Tá muito legal esse bate-papo, várias perguntas muito boas. Por que mesário não aparece como opção na engenharia? Fui ano passado e não pude computar horas. Não tem isso, não tem. Mesário, participação em eleição, não ganha horas complementares, tá? Não vale, tá bom? Não vale horas complementares, participação como mesário em eleição. É a mesma coisa da carteira de motorista, dessas coisas, né? Isso daí são coisas, é uma atitude cidadã, ou cidadão de um cidadão brasileiro que foi lá, honrou o seu compromisso e fez. Mas isso não te agregou nada na sua formação profissional. Formação profissional é uma coisa, atitude cidadã é outra. Ana Gabriela, participei do Empreenda MAC e lancei as 30 horas, conforme o certificado de participação. Mas o sistema lançou 999. Com certeza, Ana Gabriela, é aqui que a gente fala que esse é o tipo de aluno que a gente tem muito, mas muito carinho mesmo. É o aluno que preza pela ética. Primeiro, o 999 aparecendo no seu sistema tem alguma coisa errada. Nós temos vários alunos como a Ana Gabriela com atitude ética, correta. Ana Gabriela, peço por favor, me mande um e-mail para a Cassex que nós vamos corrigir, vamos computar bonitinho suas 30 horas. Fizemos 3 correções, Ana. Talvez a sua não tenha entrado no pente fino que foi feito. Muitíssimo obrigado pela sua honestidade, pela sua ética. É disso que nós precisamos. E te peço encarecidamente, me mande um e-mail, reporte isso e o professor vai mandar corrigir segunda-feira para você, Ana. Obrigado. Marjorie, no meu caso do curso de inglês eu coloquei o mesmo que a minha colega e eles mandaram revisar e alterar a categoria. Aí eu alterei e me deram 15. Bom, talvez lá, volta de novo aí, né, Patrícia? A Marjorie refez a pergunta no chat. Talvez tenha sido a sua colega que tenha acabado colocando numa categoria. Pedimos, Marjorie, para você mandar um e-mail detalhando bonitinho, que se precisar a gente checa, faz os ajustes necessários manualmente, tá bom? E-mail Cassex. Pode falar, Paty. Porque se ela mandou numa categoria que o máximo é de 15 horas, não tem como. Não tem como fazer isso. Então, precisa verificar. Quiser entrar em contato, a gente verifica o que está acontecendo. Tá? A Marjorie de que curso será? Mas, Marjorie, manda direitinho depois do e-mail que nós vamos avaliar manualmente. Com certeza, Marjorie, você talvez seja bobo dizer isso, mas a gente não vai voltar e revisar o da sua amiga em prejuízo a ela, né? Isso nós vamos resolver o seu caso. Então, não espere que talvez, se o seu caso tiver em 15 horas, vai ser em 15 horas. Se por algum motivo acabou indo 30, a gente jamais vai pedir o tia dessa outra aluna para ir lá corrigir. Jamais. Então, o que for certo, a gente vai te responder. Marjorie, é 15 horas. O da sua aluna, a gente jamais vai mexer. A não ser que a própria aluna se manifeste, peça correção, aí nós fazemos. Mas jamais tomaremos uma atitude de prejudicar. Natural, ele pode ir por um processo ou outro passar, isso não é novidade, isso é normal.
a gente não... O importante são situações como relatadas pela Ana Gabriela. Situações como essa, que aí é um erro de sistema, o aluno entender que isso é um erro grave. Agora aqui, pode naturalmente ter acontecido uma coisa ou outra e dessa forma a gente jamais voltaria para sua amiga e prejudicaria ela. Eu ainda posso mandar certificados que tirei desde que comecei a faculdade. Certo, Camila? Certo. Você pode. A gente não vai impedir isso. Mas é aquela velha história. Atividades complementares, fluxo contínuo. Esperamos que esse novo formato de comunicação para você, principalmente para todos, esclareça isso. O aluno não pode reter certificado, porque o mais prejudicado vai ser ele lá no final. Ele vai mandar 50, 100 certificados e ele pode ter um monte de problema depois, ele vai se prejudicar. Terminou o curso, manda o certificado bonitinho, tá bom? Manda o certificado bonitinho. Rafael Heder. Sendo só possível anexar o documento para deferir as horas complementares, como faço para anexar o TCE? Perfeito. Você vai anexar no mesmo arquivo, Rafael. A gente sempre responde e orienta isso. Se tem um jeito aí que você converte o seu PDF, o seu termo de compromisso de estágio em imagens, nesses online mesmo, e aí você, pela declaração da empresa, pede a declaração em Word, claro, e aí você acrescenta nas próximas páginas as imagens do termo de compromisso de estágio. Você naturalmente converte tudo em um único arquivo PDF, chega pra gente tranquilo. Primeiro vem a declaração, é ali que a gente bate o olho, checa o dia, checa o tempo, o termo de compromisso é só uma conferência complementar que vai acontecer ali, tá bom? Feliz pela quantidade de perguntas e que estamos atendendo a todas. Pode falar um pouco mais sobre os cursos de extensão que temos disponíveis? Claro, Ana. Ana, a primeira coisa que o professor quer recomendar para você é entrar nas redes sociais da Escola de Engenharia. Todas as nossas atividades acadêmicas, ligas, principalmente a partir do próximo semestre, eu cuido da parte de divulgação, nós temos uma equipe agora que está por detrás auxiliando, então nós temos oferecido muitas palestras por lá. Todas as palestras que são gerenciadas por nós, Ana, são enviados um formulário como esses que vocês estão preenchendo aí. Checkpoint, marca, registra, a gente depois vai lançar no sistema para vocês. Nós teremos, Ana, para o próximo semestre, o site vai entrar, a gente vai melhorar um pouco o site da Escola de Engenharia. Nós queremos colocar aí uma agenda de eventos à medida que eles forem acontecendo. Mas isso é uma implementação ainda que está sendo trabalhada. As redes sociais é o ponto, o núcleo central onde você vai encontrar todas as palestras, além dos disparos que agora eu tenho intensificado via Moodle, né? Tenho colocado no Moodle. Nós vamos entrar no semestre que vem com a nova eleição de representantes, com uma nova metodologia de comunicação com os representantes. Criaremos aí um grupo, seja no Telegram ou no WhatsApp, onde somente a coordenação manda mensagem. Então, toda vez que tiver uma palestra, todos os representantes da Escola de Engenharia e todo vão receber na hora. Então, tudo isso é a nova gestão, novo formato de comunicação. Ana, peço para seguir as redes sociais da Escola de Engenharia, que por lá vai ser o melhor caminho. Camila, as 90 horas de representantes e vices estão computadas dessa forma desde que começou a pandemia, ou seja, primeiro semestre de 2020? Perfeito, Camila. A princípio, sim. A princípio, sim. Mas o professor Bruno pode nos confirmar isso em algum momento. Creio que a sua pergunta deva ser nessa direção, né? 90 horas foi dado no primeiro semestre de 2020, foi dado no segundo semestre de 2020 e foi dado nesse primeiro semestre de 2021. A princípio, sim. Voltando a reforçar em cima da pergunta da Camila, no próximo semestre pode ser que seja 40-10. Conte 40-10, se ganhar 90 é bônus. Conte com 40-10. Não faça matemática com 90 para não se frustrar. Porque aí a gente segue o edital e está tudo certinho. Porque pode mudar um pouco mais as situações aí no próximo semestre. E a gente, então, pode estar numa outra realidade. Temos uma nova pergunta chegando. Vou me formar nesse semestre que vem, já tenho mais de 438 horas. Então não precisa adotar mais nenhum procedimento. Com certeza não.
Seu procedimento agora é só mandar um 10 nas matérias, passar em todas elas e a gente se encontrar no Rui Barbosa. Isso aí, sem dúvida. Mais perguntas? Que beleza, nem se tivesse cronometrado nosso plantão. Olha que bacana, professor Nodo, professora Patrícia, que legal, né? Que legal, que legal. Muito bom. Essa live vai ficar gravada, a gente depois vai tentar separar algumas partes. Muitas das perguntas que vocês mandaram aqui, a gente vai colocar ela em vídeos, mostrar bonitinho para vocês. Quero aproveitar enquanto não chega mais uma pergunta, só para compartilhar com vocês aqui essa tabela, para deixar bem claro, ó, daqui até lá embaixo, tudo isso é engenharia. Tudo isso é código da engenharia. Quando ela vai começar aqui, ó, com QIS-FIS, que para baixo só interessa para aluno da química. Então, tudo isso que está aqui para baixo, só para aluno da química. Então, o aluno da química tem que localizar o código, verificar a carga horária, não espere ganhar mais que além dessa carga horária. Aquilo que eu falei, fez um curso online, fez um curso de 40 horas, vamos pegar um exemplo aqui, fez um curso, aqui ó, que entra categorias das disciplinas eletivas, para quem aí quer aproveitar uma disciplina, então tá aqui para vocês. Então, os projetos multidisciplinares, ligas acadêmicas, as horas que são computadas. Lembrando que as ligas, nós temos ali uma hora que vem para cada aluno, dada a frequência do aluno e participação do aluno. Você pode ter no máximo 30, mas o professor responsável pela liga, ele computa quantas horas individual cada aluno vai receber. Tem aluno da liga que foi agora que o aluno recebeu 6 e tinha gente que recebeu 30. Mas o aluno que recebeu 6 foi 2, 3 vezes nos encontros da liga, o que recebeu 30 foi todos os outros. Então, naturalmente, a gente tem aí essas questões para explicar para vocês, que existem ainda algumas regras internas para isso. Consultem essa tabela. Onde está essa tabela? Essa tabela está aqui, nesse site. O professor Bruno transformou, né, o Moodle, ele transformou o Moodle em um site. Então aqui vocês têm o que são as horas complementares e no final aqui, ó, o último item é a tabela. Então aqui vocês têm a tabela. Então vocês estão vendo a tabela, apesar dela estar um pouquinho, mas dá para ler naturalmente. Então, como é que funciona a submissão das atividades online? Está explicado aqui, né, para vocês, o tutorial de envio, né? E aqui o que eu falei com vocês, devido à pandemia, nós estamos aceitando, você tem 60 horas que você consegue colocar na categoria online, mas nós estamos aceitando na categoria presencial certificados online por determinação. Temos algumas FAQs aqui, perguntas que a maioria das pessoas fazem. Existe uma pergunta que eu quero aproveitar, ninguém sai sem ouvir essa, porque talvez possa interessar muita gente. O aluno que concluiu todas as matérias e não fechou a carga horária de atividades complementares, o que vai acontecer com ele? Ele vai abrir uma solicitação, na época de matrícula, semestre que vem, ele vai abrir uma solicitação, tem essa solicitação lá que se chama matricular em atividades complementares. Esse vai ser o seu vínculo com a UPM. Você vai na época da sua matrícula, você não tem matéria para você se matricular, você já fez tudo, mas você não concluiu as horas complementares. Lá na matrícula, você vai pôr matricular na disciplina atividades complementares. Logicamente, você já mantém o vínculo com a universidade. Eu não faço ideia de valor de mensalidade atribuído a isso, mas esse é o seu vínculo com a instituição. Isso daí é na hora que você registra, você vai lá fazer. Mas quem concluiu toda a grade, mas não tem a carga horária, ele vai simplesmente precisar de, no semestre que vem, concluir a atividade complementar. E não vai precisar vir numa case presencial, não vai precisar de fazer nada. Participar das atividades acadêmicas, se a pandemia permitir voltar para uma presencial, você já pode começar a participar das atividades presenciais, mas aí se tiver na época da pandemia, cuidar do segundo semestre só para fazer cursos. E para quem chegou depois, não adianta submeter 5 certificados de conclusão de um curso online feitos no mesmo dia. Você vai perder
tempo você não vai conseguir ter homologação. Isso é humanamente impossível. Ninguém consegue concluir um curso. Tem um aluno, professor Luiz, que já saiu, ele recebeu do mesmo aluno 12 no mesmo dia. Não tem como, gente. Não tem como. Como é que o aluno conseguiu? Para a gente, não interessa essa façanha. Essa façanha aí é um caso particular do aluno. Para a gente interessa o que é certo. O que é certo é que a gente não pode aceitar. Não existe isso. Não tem como ter 5 certificados do mesmo dia. Planeje, termine o curso online em dias diferentes. Emita os certificados em dias diferentes. Seu problema está resolvido. É só você cuidar disso. O restante, como você consegue fazer 5, 12 cursos no mesmo dia, isso daí pra gente, a gente não quer nem saber como funciona essa eficiência. Deve ter chegado mais umas perguntas aqui, deixa eu só complementar, pra gente encerrar, que a gente tem aula daqui a pouquinho. Chegou mais pergunta nessa aula? Chegou. Deixa eu só voltar aqui. Uma pergunta aqui embaixo. Isso. Então, o caso 27 já foi respondido. Isso por semestre, a pergunta... Isso, Camila, 90 horas por semestre. Exatamente. 90 horas por semestre. Foi o que foi dado aos representantes e vice-representantes, tá? E se o curso for menos de 15 horas, como será computado? Sonoda fez um curso... Ele será computado. Pode falar. O curso, o certificado, ele traz uma declaração de quantas horas. Nós colocamos essas horas, as horas referentes, o que o certificado atesta. É o que nós podemos colocar, não podemos colocar mais do que o certificado atesta. Então, se você tem um limite naquela categoria de 15 horas e você apresentou um certificado de 8 horas, as horas que serão computadas para você serão as 8 horas. Excelente. E eu, pelo menos, coloco em todas as observações que as horas foram colocadas de acordo com o atestado, o que está explícito no certificado. Excelente. Se assim que a o gente curso for mais de 15 horas, você só vai ganhar as 15 horas. Que é aquilo que a gente Limite falava 15. exatamente. Limite 15. Atingido o limite, Exatamente. ok. Abaixo do limite é o valor do certificado. Sim, ligas acadêmicas, 30 horas por semestre. Camila, as ligas acadêmicas eu já tenho recebido as planilhas, todos os coordenadores estão trabalhando com ela, eu já tenho recebido as planilhas. Vamos, na semana que vem, intensificar para a GERT as palestras do semestre, as ligas acadêmicas e os demais casos nós vamos respondendo pontualmente ou atendendo pessoalmente aí por e-mails. Muitíssimo obrigado, Saulo. Professor, por favor. Eu só queria, perdão, professor, uma coisa. O limite é de 30 horas. O limite da liga acadêmica é de 30 horas, mas isso vai depender do que foi encaminhado, né, pelo professor. Então, o fato de você ter participado da liga não significa que você terá as 30 horas. Você terá aquilo que for declarado. Porque a planilha, isso não é nós que botamos a mão. Isso vem do professor que cuida da liga e ele sabe qual aluno que teve maior frequência, que participou, que merece a carga horária completa, que não. A nós só compete pegar o TIA, colar a coluna do TIA das horas, rodar na planilha da GERT e mandar para o sistema. A gente não mexe nada. Então a liga acadêmica, sim, é baseado nisso. Não há limite de participação nas ligas, Camila, né? Logicamente, frequentar e participar das ligas de acordo com o que dê para encaixar na sua carga horária, né? Foi a próxima pergunta que você mandou. Não tem nenhum limite. O que nós queremos sempre é o envolvimento dos nossos alunos nas atividades acadêmicas, desde que você consiga, obviamente, participar da liga de maneira tranquila e, claro, né, colaborar das atividades da liga de tal maneira que você almeje as 30 horas e ela chegue ao final com as 30 horas para você. Mais perguntas? Rafael, Arthur, Camila, Felipe, João Lucas, Júlia, o Léo tá aí? O Léo. Saulo, por favor, põe o professor Leonardo, quero só dar a palavra para ele,
Eu não tinha visto que o Léo já tinha entrado, eu não estou monitorando o WhatsApp aqui, Léo. Você mandou no grupo, desculpa. Mas fique à vontade, põe o professor Léo para dentro. É Léo Calitium. Letícia, alguma dúvida? Marjorie, alguma dúvida? Esclarecemos você, Marjorie, Matheus, Maurício, Rafael, professor Rolando também. Pode colocar o professor Rolando Gal para dentro também, por favor, Saulo. Sabrina Fuzetti, se tiver alguma dúvida, quero passar a palavra no final para os avaliadores, se ficou faltando algum ponto, para eles também colaborarem aqui. Professor Noda, ficou faltando algum ponto? Quer fazer algum complemento? Boa noite. Não, eu acredito que tudo foi, bem abordado, exaustivamente abordado. Acho que as dúvidas foram tiradas, pelo menos aquilo que os alunos trazem para mim durante a aula, né? O pessoal que está se formando agora, foi tudo amplamente e bem claramente abordado e colocado aqui. Para mim foi perfeito, maravilhoso. Adorei e parabenizo o professor pela iniciativa, realmente muito necessário. Boa noite. Está me Professor ouvindo Léo, agora, Delmar? Estamos, professor. Fica à vontade. Perfeito. Boa noite a todos. Parabéns aí pela apresentação, muito boa. Eu só gostaria de fazer um comentário, tá, para os alunos, só para reforçar isso, tudo foi muito bem abordado, para o aluno ele ter a consciência, quando ele for acreditar ali os certificados dele, imputar o certificado dele, ele lembrar que tem um avaliador ali do outro lado. Então, tudo que você puder fazer para ajudar a vida de quem está do outro lado, ajuda a sua vida. É mais fácil que o seu certificado não seja recusado. Então, use os campos. Você tem campo de observação, onde você pode colocar as observações. Coloque a hora correta. Então, se um campo ou se uma determinada atividade pode oferecer até 15 horas, como foi falado agora há pouco, é no máximo 15 horas. Se o seu curso foi de 3 horas, você tem que colocar lá, que são 3 horas. Às vezes a pessoa manda, por exemplo, um histórico escolar e tem 50 cursos em histórico escolar. Destaca o curso do histórico escolar que vai ser acreditado a matéria. Coloca um marca-texto antes de escanear, por exemplo. Até depende do formato que você manda o arquivo. Tem gente, por exemplo, que escaneia o certificado de ponta cabeça. Até isso dificulta, porque dependendo do formato, você não consegue inverter. Então, sempre tenha em mente que tem uma outra pessoa ali do outro lado. Tem um ser humano, não é um computador, ele é um ser humano. Tudo que você puder fazer para facilitar a vida de quem está do outro lado, aumenta a probabilidade das suas horas serem creditadas. Só para deixar isso mais claro. Desculpa a intervenção, Delmar. Perfeito. Fica à vontade, professor Léo. Professora Patrícia, o seu complemento final, tudo certo? Todas as solicitações atendidas? Professor Rolando, seja muito bem-vindo, meu nobre amigo. Algum muito complemento? Obrigado. Deixamos Parabéns escapar alguma coisa? Pelo evento, muito instrutivo, muito enriquecedor, muito bom. Maravilha. Professor Cal, tudo certo também? Tudo certinho? Tudo certo. Só vou fazer um comentário rápido. Por favor. Lembrem, alunos, que revisão, alguma coisa está errada no seu pedido e ele está parado até que o aluno faça a correção. Eu sei que o nome talvez não tenha sido bem escolhido, revisão, parece o aluno pode pensar que é o avaliador que está fazendo uma revisão. Não é, o aluno tem que tomar uma atitude. Então, às vezes, tem coisas que estão paradas ali em revisão, o aluno pensa que é o avaliador que não está mexendo naquilo. Não é, o avaliador está esperando o aluno fazer a correção que está lá no campo de observação que o avaliador deu. Ok? Só reforçando isso, porque tudo foi muito bem tratado ali, Delmárcio, parabéns. Hein? Obrigado, professor. E esse é o dever de casa para o final de semana aí, pessoal. Vai lá no seu sistema, onde está escrito revisão, vai lá resolver o seu problema. Isso é o seu dever de casa. Nós vamos, inclusive, eu acho que, talvez, professor Cal e meus colegas, acho que essa é uma mensagem que precisa ser disparada no Moodle, pelo menos nessa reta final, segunda-feira. Por favor, cheque o seu sistema. Tudo que está em revisão é para você tomar uma ação, para você ir lá analisar a mensagem que o professor deixou, porque tem muita coisa retida, mas não dos avaliadores, mas sim dos próprios alunos. Entre no sistema e cheque. Chegou uma última pergunta aqui, que é para a gente encerrar mesmo, que é da Sabrina, perguntou se há um limite de horas complementares de representantes. Nós tivemos casos, Sabrina, do mesmo aluno ser representante numa turma e vice na outra. Nesse caso, ele ganhou somente 90 horas. Não faz sentido, né? Ele pode querer ser vice, suplente, mas a gente não pode. Você imagina para um aluno, por exemplo,
assumir um representante e um vice-representante, ele já somou 180 horas, quer dizer, a gente tem que ser, então, o correto é esse. Não tem limite, Sabrina, desde que... Ah, não, tem limite sim, perdão. É por 1 ano. Somente por 1 ano que você pode ser representante. Perdão, tem limite sim. Durante 1 ano você pode ser representante, depois de 1 ano não pode. Na pandemia, tem acontecido de uma terceira gestão, mas é porque aí às vezes isso foi feito na eleição, etc. A gente não vai reverter a eleição, cancelar, etc. e fazer. E aí a gente segue. Mas não precise, por exemplo, a Sabrina é representante, ela é minha aluna da Química, eu sei. Então, não precisa, Sabrina, depois de 1 ano, você evita de se candidatar a representante pensando que você não teria essas horas, porque o limite é de 1 ano mesmo para o cargo de representante, até porque para ter a rotatividade mesmo, para os alunos assumirem as funções, né? O representante, ele fica 1 ano, ele já sabe tudo como funciona, teve contato, deixa para outro aluno aprender também um pouquinho, né? Interagir com os colegas, assumir uma boa responsabilidade. Patrícia, professor Rolando, professor Léo, professor Cal, professor Noda, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Prazer em fazer parte desse time. O sucesso disso aqui é sucesso de todos nós e a gente vai melhorar ainda muita coisa semestre que vem. Daqui a pouquinho a gente está no supra-sumo desse negócio. Saulo, muitíssimo obrigado pelo seu apoio. Um bom final de semana a todos. Fiquem com Deus. Super abraço. Muito Bom final obrigado. de semana. Parabéns. Bom Parabéns fim de pela semana. Um iniciativa. abraço a Obrigado. todos nós. Parabéns. Tchau, bom final de semana. Muito bom, viu, Delmar? Boa noite a Obrigado, todos. Paty. Boas Boa aulas noite. aí a todos. Boas